Outro tema em destaque, o ex-vereador Carlos Bolsonaro criticou o fato do governo federal disponibilizar 40 Smart TVs para que os presos das penitenciárias federais de segurança máxima tenham acesso a sessões de cinema. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo que compara o benefício aos presidiários com a situação do próprio pai, que cumpria até hoje na Superintendência da Polícia Federal, agora já está na Papudinha, em Brasília, e desde do caso de 8 de janeiro. A defesa de Bolsonaro solicitou, inclusive, à Justiça uma autorização para que ele tenha acesso a uma televisão, o que a Procuradoria-Geral da República manifestou ser contra o ex-vereador, que costuma fazer críticas às condições do pai, evidentemente lá no cárcere, na PF. Eu quero ouvir agora o Diego Tavares, né? Esse tema a gente trouxe ontem, né? Essas televisões que foram compradas, e a gente falou, será que vai ter filme policial lá no presídio, Diego? A policial eu não sei, Marcelo Matos, possivelmente vai ser Bang Bang. Mas olha só, é claro que essa política pública tem que ser questionada, tem que ser muito criticada sobre a entrega de Smart TVs em presídio. Como nós dissemos ontem, não que isso tenha impacto orçamentário, não que isso tenha qualquer impacto positivo ou negativo na questão ou na falácia da ressocialização, mas o fato é que isso entrega um símbolo muito ruim para a sociedade. Mas eu também não acho, do ponto de vista estratégico, considerando que nós estamos em ano eleitoral, que Carlos Bolsonaro ou qualquer pessoa próxima à família Bolsonaro tente aproximar essa questão da questão do cárcere de Jair Bolsonaro. Isso tudo acaba prejudicando o debate, isso tudo acaba trazendo mais nuvem de fumaça e mais volume político para uma questão que deveria ser eminentemente jurídica e abrindo um flanco para muitas críticas, como o próprio ministro Alexandre de Moraes mencionou em sua decisão. Olha, Jair Bolsonaro tem a condição XYZ, e se nós descermos para a vala comum, para a condição comum dos presídios, os presos comuns não têm 5% dos benefícios que Jair Bolsonaro tem na sala especial da Polícia Federal ou agora no complexo da Papudinha. Então, muito embora seja uma comparação possível, do ponto de vista estratégico é muito ruim, abre a possibilidade para muitas críticas que acabam resvalando na figura, evidentemente, de Flávio Bolsonaro, porque no Brasil nada é analisado de forma isolada, tudo é analisado contextualmente, dentro do cenário das eleições, dentro do cenário do processo da trama golpista. Então, novamente, é claro que essa política pública, a política pública absurda num país como o Brasil, sobretudo que a questão de televisão nos presídios brasileiros já é algo superado pela presença de muitos celulares nos presídios brasileiros. Mas trazer isso à tona, um filho de Bolsonaro trazer isso à tona, acaba dando uma carga política para isso que, na minha avaliação, é muito negativa à pretensão política de Flávio Bolsonaro. Lembrando que nós começamos o programa mostrando, então, que o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como Papudinha. Essa transferência já foi realizada. A Janaína Camelo está acompanhando tudo. Daqui a pouco retorna na programação da Jovem Pan. Quero ouvir o Henrique Kriegner para falar também dessa questão polêmica e agora as críticas do Carlos Bolsonaro em relação a essa compra de televisores. A comparação, ela cabe no sentido até da gravidade ou mesmo da natureza das condenações. Por que eu falo isso? Não há dúvidas para ninguém que o presidente Bolsonaro foi preso por uma questão política. Eu discordo da condenação, acredito que a condenação não caberia, mas mesmo aqueles que concordam, veem, o crime dele é um crime de natureza política, né? O crime da questão de tentativa de violação ali, abolição do Estado Democrático de Direito, todas aquelas coisas que se colocaram são questões políticas, de natureza política. Uma pessoa, nesse sentido, ela não oferece um risco eminente para a sociedade. O contato dela com pessoas do lado de fora não é necessário uma ameaça para a ordem pública. Quando nós falamos desses presídios de segurança máxima, nós temos ali pessoas que têm altíssimo vínculo com o crime organizado, que têm uma série de mortes na sua conta, pessoas que cometeram crimes hediondos,
pessoas que têm talvez problemas até psíquicos, psicológicos, que fazem com que cometer crime seja até uma coisa um pouco menos custosa, então ela comete mais crimes. É todo tipo de gente, todo tipo de coisa surreal que, se colocado na rua ou se colocado com o mundo lá fora, só vai trazer mais instabilidade para a ordem pública. Essa é a diferença desses dois casos. Então, a questão, quando Carlos Bolsonaro faz essa comparação, eu vejo que existe uma base mesmo para poder dizer por que esses que ameaçam a ordem pública, esses que fazem tão mal para a sociedade, que são risco, merecem certos benefícios, vamos colocar assim, e que está ali preso por uma questão política, uma motivação política, não tem acesso a essa mesma informação. Isso eu vejo esse grau de comparação. Agora eu volto a falar, essa questão de televisão, eu nunca vi uma pessoa que matou uma família inteira ou que é um grande líder do crime organizado assistir um filme e depois de terminar o filme sair dizendo: repensei a minha vida, vou arrumar um emprego, vou ser um bom cidadão e vou pagar os meus impostos a partir de agora. Eu nunca vi isso acontecer, nunca vi registro de que isso venha acontecer, não sei de onde tiraram a ideia de que o que vai garantir agora a recuperação desses presos é justamente o cinema. E pior ainda se for o cinema nacional. E lembrar também, fazendo uma retrospectiva, né, cinematográfica, nós tivemos, inclusive, né, Mota, a saída, né, eles conseguiram fugir de um presídio federal. O Kriegner me economizou metade do meu comentário, porque eu achei muito apropriado o comentário do Carlos Bolsonaro. Eu confesso que eu fiquei sem saber se foi de propósito a ocorrência simultânea desses dois eventos, né? A história das televisões para os criminosos e a negação da televisão para o presidente Bolsonaro. Eu fiquei achando que era coincidência demais, né? Porque é um escracho, não tem outra palavra para definir isso, né? Não há como você fazer uma análise fria disso. E quem achar que essa história da televisão é um episódio isolado, eu sugiro, espectador, nosso caro ouvinte, faça a seguinte experiência: vá no instrumento de pesquisa da internet que você usa e coloque lá: presos, churrasco, cadeia. E vejam quantas notícias aparecem de criminosos presos em penitenciários e fizeram um churrasco com drogas, com mulheres, filmaram e colocaram na internet. Não é um caso só, não são dois, são muitos. O outro aspecto disso é que o Jair Bolsonaro continua sendo um fator-chave na política brasileira, né? 1/3 ou metade das notícias que a gente comenta aqui tem Jair Bolsonaro. O que acontece e o que acontecerá com Jair Bolsonaro não vai influenciar só as eleições, vai influenciar as próximas décadas da história do Brasil. E talvez uma das maiores realizações de Bolsonaro foi conseguir que a esquerda revelasse a sua real natureza. Porque a esquerda era a favor da anistia, ficou contra. A esquerda era contra a censura, agora é a favor. A esquerda, meus amigos, é a favor da soltura de presos comuns, criminosos, né? Assassinos, sequestradores, estupradores. Isso tem até um nome jurídico. É o abolicionismo penal. Eu já encontrei em debate pessoas que defendem, juristas, que defendem o abolicionismo penal. Se depender da esquerda, se dependesse só da esquerda, todos os criminosos presos em todos os presídios estariam soltos. Existe uma campanha pelo desencarceramento. Façam uma pesquisa agora na internet também, aproveitem. E vocês vão ver a quantidade de entidades, algumas ou muitas recebendo dinheiro de fora do Brasil, outras apoiadas pelo governo, que defendem o desencarceramento. Abertura das cadeias, soltura dos presos, exceto, é claro, para os presos de 8 de janeiro e para os acusados do golpe de Estado. Para a esquerda, esses deveriam ficar presos para o resto da vida sem televisão.